É isso aí, galera. Começando o nosso terceiro episódio do Entre Renders, nessa gloriosa quinta-feira aqui em São Paulo. Nosso novo quadro aqui do Layer, que já nem é novo. Vocês estão tudo aí curtindo e me mandando bastante dúvidas, né? Se liga só. Primeira coisa, se inscreva no canal, assine as notificações, deixa aquele like aí pra gente sempre manter aqui a nossa produção de conteúdo 100% para vocês aqui no Layer Lemonade. E também gostaria de convidar vocês todos sempre a mandarem dúvidas aqui pro Entre Renders, tá bom? Muita gente está mandando aí, continue mandando que eu tô sempre tentando responder todas. Claro que não cabe todo mundo, né? Toda hora em todos os blocos, fechou? Então se liga, ó. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Christian Carlos. O Christian Carlos tem duas perguntas, na verdade, mas eu vou responder uma delas e a outra a gente vê depois, Christian. E ele pergunta o seguinte, se liga. Galera do Layer, me ajudem. Seguinte, como vocês nomeiam os seus arquivos e suas pastas no PC? Tem um problema. Trabalho em uma agência e eu sou organizado com as layers e pastas, mas cara, já meus companheiros é o próprio caos. Então gostaria de saber como vocês nomeiam os arquivos e ver se consigo aplicar aqui na agência. Obrigado. Então, Christian, isso é o seguinte, cara, tem vários métodos de você nomear arquivos, inclusive cada forma de nomear depende muito do projeto que você está. Por exemplo, se você estiver trabalhando com projetos em inglês, né, para gringa e coisa assim, você tem que nomear de uma certa forma. Se você está trabalhando com um cliente de São Paulo, às vezes uma agência ou um estúdio, às vezes eles têm uma forma de chamar, né, e de nomear composições e até pastas e coisas assim, né? Então é bom que você saiba como eles funcionam também, porque não existe uma lei universal de como se nomeiam as coisas, tá? Tem gente que chama preview de, sei lá, esqueci, blast, que é só assim, né, aquele preview que o cara solta sem nenhuma finalização, que é tipo, toma aí, saca? Às vezes o cara filma na tela do computador. Então é o seguinte, como que eu nomeio, como a gente nomeia aqui no Supernova? A gente costuma sempre, obviamente a Esther tem uma forma de nomear, eu tenho uma forma de nomear, só que como a gente trabalha junto, a gente precisa meio que entrar num acordo, né? Principalmente quando a gente vai trocar arquivos e coisas assim. Então tem projetos que às vezes a gente faz a nossa maneira e no final, antes de fazer o collect, a gente entra em acordo em como nomear tudo para passar às vezes para um cliente, por exemplo, né? Tipo, cara, vamos nomear tudo e renomear tudo em inglês, faz assim, assado, passa tudo para os caras. Mas quando você trabalha em equipe, por exemplo, numa agência, né? Essa galera precisa entrar em acordo com você, né? Então eu posso te mostrar rapidamente formas de nomear que eu uso aqui no Supernova, que a gente usa, e aí você, né, dá uma olhada e se te serve ou não, porque às vezes também nem te serve esse tipo de coisa, tá? Então, Christian, olhando aqui no nosso computador, nosso glorioso PC, cara, a nomenclatura é o seguinte, primeiro que é uma coisa particular, né? Cada pessoa nomeia de uma forma, como eu comentei antes, e você precisa entrar num acordo entre você e a galera que trabalha contigo, assim como eu tenho, né, o nosso método de trabalho aqui no Supernova, para que as nomenclaturas correspondam. Então se a gente abre aqui, por exemplo, né, você vê aqui do lado a gente tem as pastinhas, você tem Jobs em andamento, Jobs do Supernova, Layer Lemonade, Supernova Studio, Renders do After, revisão das turmas, vídeos do Drops, gravações, coisas assim. São nomes que têm que ser carregados de preferência por todo mundo on the fly. Tá? Não é uma coisa assim, Jean põe assim e só o Jean põe. Ou então flipa a moeda e decide o que usa, né? E isso vale para os trampos também, né? Se a gente entrar em Entre Renders, né, a forma como se organiza pastas, né? Você tem os autosaves, assets, box, movs, thumbs, né? Se você pegar uns jobs do Supernova, os autorais aqui tem pouca coisa, mas você consegue ver, né, que existe uma separação por nomenclatura, né? O lance é que cada projeto, dependendo do projeto, se for muito grande, como esse projeto que a gente fez aqui, é muita pasta, né? Então aqui, se você não tomar cuidado, você já começa a perder o controle, né, do que está acontecendo, certo? Então você tem vários tempos desse projeto aqui, você tem assets Supernova, cartelas finais, coisas, grafismos. Então você tem que nomear tudo bonitinho, porque quando você entregar isso aqui para alguém, o cara precisa ver isso de forma muito clara. Então o lance é mesmo criar um setup, e coisa simples, tá? Não é nada fancy não. Criar um setup onde tudo fique muito claro, porque não tem muito o que fugir de nomenclatura. A questão é que não dá para ficar nomeando as coisas só como 01, 02, 03 ou não nomear. Tipo, o cara baixar um asset da internet e deixar aquele código imenso, né, do asset da internet. Tem que colocar o nomezinho bonitinho, sacou? Eu tenho pastas que eu chamo de asset transitório, como a pasta de fotos, onde eu tenho um monte de pastinha, e todas as artes que estão soltas aqui, ó, são transitórias, são artes que não devem ficar aqui por muito tempo. Eu ponho aqui por um momento para depois deletar. Então é isso aí, Christian. Essa é mais ou menos uma forma de organizar e de nomear as coisas que eu faço, né, que a gente faz aqui no Supernova também.
De novo, não é uma regra, tá? Depende muito de onde você trabalha, até do projeto que você vai trabalhar, isso pode mudar, beleza? E aí, seguindo nesse lance aqui de dúvidas sobre organização e workflow, o Jailson me perguntou o seguinte, ó, sempre trabalhei sozinho nas minhas animações, portanto, não tenho nem ideia de como seria deixar um trabalho organizado para que outra pessoa possa dar continuidade. Me dá umas dicas práticas de como deixar um projeto organizado. Ô Jair, é o seguinte, falando de projeto especificamente, aí eu vou abrir o After Effects para você, para a gente dar um rolezinho, mais ou menos para você entender como a gente organiza o projeto. Lembrando que o que eu vou te mostrar não é uma fórmula, aliás, é uma maneira que eu crio e funciono, a maneira que a gente funciona aqui no estúdio, mas não é uma regra, tá? A gente muda essa forma de trabalhar de acordo com projetos também. É isso aí, Jailson. Então aqui no After eu vou te mostrar rapidinho como eu costumo organizar projetos, tá? Primeira coisa que eu faço é criar uma pastinha e colocar o nome de comps, né? Nomear aqui underline comps para sempre ficar lá no topo. Depois eu clico fora, crio mais uma chamada underline pré-comps. Depois eu crio uma outra pasta chamada underline assets. E nessa pasta de assets, se eu escrever correto aqui, é claro, nessa pasta de assets eu crio outras mais que eu vou renomear para JPEG, né? JPG, outra para vectors, e é bom escrever em inglês, tá? Por caso de você ter que passar esse arquivo para algum cliente, vectors. A gente pode pôr aqui PNGs, e dentro do PNG a gente pode colocar, na verdade, PNG underline PSD, né, para ter PNG e PSDs. Aqui a gente põe outros, pode colocar away se você quiser colocar em inglês, né, tipo colocar tipo whatever. E numa última aqui a gente pode colocar tipo sequências underline mobs, tá? Que aí seriam tipo, e agora a gente tira uma de dentro da outra, tá? E aí você tem as pastinhas dos assets prontinhos aqui para serem usadas. Dentro de comps eu costumo fazer o quê? Eu crio cenas, né? Então eu faço cena, é assim que eu costumo trabalhar, tá? Cena 1, aí duplico cena 2, 3, 4, 5, né? Digamos que eu tenho toda essa cena. E aí quando eu crio composições, eu crio sempre assim também. Então eu tenho a cena 01, certo? 2, aí eu vou duplicar aqui, ó. Tá mudando os nomes ali de forma errada. Não sei porque o After viaja. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Não precisa dessas outras aqui não. Então esse aqui vai pra cena 2, né? Cena 3. E aí, ó, você observou? Aqui em pré-comps a gente pode ter várias peças que montam essas cenas, né? Então você tem a cena master, né? Que é a cena 1, 2, 3, por exemplo, né? Vamos dizer que sejam só 3 cenas mesmo, tá? E aqui a gente teria pedacinhos, outras composições, tipo 001, né, 02, aqui, ó, bem, os nomes simples assim, que todos eles são pedaços dessas outras composições aqui, tá? E aí, no final, você teria aqui uma master, né? Então a gente pegaria e colocaria assim, master, tipo, tal projeto master. E dentro desse tal projeto master, que é a nossa comp principal, né? Tipo, é a composição master, a gente teria essas 3 comps unificadas, né? Fazendo aí, né, o intervalo entre cada uma delas. Sacou? A terceira pergunta que eu tenho aqui é do Igor. Essa galera tá com uns nomes muito difíceis, viu? Eu não tô lendo sobrenome não, eu vou deixar só escrito aqui na tela. Então o Igor me perguntou o seguinte: Jan, eu tenho uma dúvida e acho que talvez se encaixe bem no Entre Renders. É isso aí, dúvidas se encaixam no Entre Renders. Aliás, pessoas estão pedindo tutorial de chaminha aqui, ó, e da fumaça também, que me pediram tutorial da fumacinha. Fumacinha é mais fácil, mas vou pensar também, tá? Mas para chaminha vai ter que ter uns 1000 pedidos aí para eu resolver fazer esse tutorial aqui para vocês, principalmente durante o Entre Renders, porque vai ser um tutorial um pouco mais demorado, tá bom? Cachorros latindo. Então é o seguinte, o Igor me perguntou aqui, falou o seguinte: eu preciso fazer GCs, né, que são os famosos lower thirds, né? Aqueles boxezinhos, tá? Pra quem não sabe, aquele boxezinho que apareceu aqui do lado do meu rosto aqui, ou aqui, não sei onde eu coloquei dessa vez, escrito meu nomezinho, isso é um lower third, tá? Que aparece o nome das pessoas e informação. Então ele precisa fazer um lower third animado para eventos online que várias pessoas e eu sempre tenho que exportar em sequência PNG com RGB mais alfa. O que eu faço? 2 pontos. Crio todos os GCs, né, todos os boxes no After, seleciono todos e jogo no meu render queue, mas eu tenho que ficar alterando uma a uma para PNG sequence e RGB mais alfa. É um saco mesmo, né? A pergunta é: tem como programar o After para que todas as comps que estão no render queue tenham a mesma configuração de render? Valeu, esse quadro é show. Tem sim, e eu vou te mostrar como é que faz com um clique.
é só criar um template de render. Então, Igor, como se cria, né, um template? Isso também aqui é bom para todo mundo que não sabe como que se cria um template de render no After, tá? É coisa muito simples. Vou criar uma composição nova, vou criar um asset novo aqui. Digamos que eu tenho esse asset aqui, eu queira exportá-lo. Deixa eu só mudar a cor disso aqui, né? Porque a gente preza por cores bonitas mesmo em apresentações rápidas, tá? Então digamos que eu quero exportar esse aqui em alfa, tá? Eu tenho aqui esse quadradinho, esse losango, beijos, eu quero ele em alfa exportado. Vou apertar N aqui no meu teclado, dar um Ctrl M para abrir o nosso render. Vou ver o Best Setting, ok. Lossless, eu vou colocar RGB mais alfa, vou colocar PNG Sequence, então ok. Vou setar uma pasta, comp1, ok. E aqui eu vou clicar nessa setinha e vou colocar Make Template, certo? Ó, Make Template. Aqui a gente tem uns defaults, né, de templates já, e tem os settings do template que a gente está criando, ok? Se você olhar aqui, ó, a gente tem já os templates criados. Eu, por exemplo, tenho um template de PNG e Alpha aqui já, ó, PNG Alpha Render. Então é só você nomear isso aqui, PNG Alpha Render, por exemplo, dá um OK e você já criou o seu template. E aí ele aparece, digamos que eu coloco aqui, né? Dá um OK. Se eu voltar aqui, ó, o render tá aqui, ó. Tá? Então toda vez que eu selecionar isso aqui, eu tenho exatamente os mesmos presets, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui, porque eu não quero mais o Então eu preciso vir aqui em Make. Vou pegar o Cadê o Vou deletar. E eu vou colocar aqui o meu PNG Alpha Render, dá um OK, e ele já seta inclusive para pasta, tá? Então o template ele joga inclusive na pasta de render que você setar. Então se você criar um template de render, você tem que setar uma pasta meio macro, tá? Não pode ser uma pasta para cada projeto que não vai funcionar, beleza? E esse render, né, esse template vale para qualquer tipo de arquivo. 4 perguntas que eu tenho aqui é do Daniel Ferreira, pelo jeito eu vou ficar bastante tempo em software hoje, vamos lá. O Daniel fala assim, ó, passando aqui para parabenizar mais uma vez pelo quadro, né, pelo Entre Render. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu exporto uma animação em GIF animado para publicar no anúncio do Google. Porém, quando eu carrego, dá o seguinte erro, quando você carrega para o site, né? Detectamos efeitos intermitentes. Verifique se o frames do anúncio tem menos de 5 frames por segundo para GIF. Mas no projeto já consta nessa taxa de frames. Então, na verdade, você está com um problema de erro, né? Quando você upa para o anúncio do Google. Não faço a menor ideia, compadre. Não faço ideia, tem coisas que eu realmente não sei, tá? Então é o seguinte, esse tipo de erro aqui, ó, você tem que buscar, na verdade, é na internet, tá? Por quê? Você tem que ir em fórum, coisas assim, inclusive pegar o código do erro que aparece e procurar, porque são coisas muito específicas que podem estar acontecendo durante seu export que não tem como eu prever, tá? Inclusive porque eu nunca usei GIF para fazer anúncio no Google, geralmente a gente usa vídeo mesmo. Então, para você realmente saber o que está rolando nas suas GIFs, você precisa ir atrás do Google, que no caso é a plataforma que você está usando, para ver por que ele está repelindo suas GIFs, beleza? Do contrário, usa o GIF Gun. A quinta pergunta que eu tenho aqui é do Marcelo Dias, e com ele a gente vai inaugurar um novo quadro dentro de um novo quadro, que chama-se Dúvida Atômica. É isso aí, de volta aqui no Dúvida Atômica, porque é uma dúvida que a gente vai responder rápido, né? Então é o seguinte, ó, o Marcelo Dias falou assim pra mim, alguém sabe como setar uma cena isométrica no cinema 4D? Mano, eu vou setar isso pra você em 2 cliques. É isso aí, Marcelo. Então aqui no cinema 4D a gente vai criar um cubo, depois a gente cria uma câmera, liga a câmera, vem Cameras, Axometric, Isometric, e você já tem sua câmera isométrica ligada. Então é por isso que chama dúvida atômica, né? Porque é bem rápido de resolver. A sexta pergunta que eu tenho aqui, cara, é de alguém que eu não sei o nome, porque eu perdi o nome desse cara, tá? Não é brincadeira. Eu anotei a pergunta do cara, quando eu voltei lá no YouTube, eu não sabia onde estava a pergunta do cara, mas então ficou como anônimo, tá? Então o anônimo me perguntou, e anônimo, se a pergunta é sua, por favor, deixe seu nome aqui embaixo nos comentários, sobre UX Motion. Como uma animação produzida no After pode ser utilizada fidedignamente, esse cara erudito, em um aplicativo ou outras plataformas. Como deve ser enviado para o programador? A exportação em extensão .json resolve? Parabéns pelo novo quadro, muito bacana, hashtag Entre Renders, é isso aí. Glorioso Anônimo. É o seguinte, depende muito do programador. Quando você está trabalhando aqui em projetos que exigem implementação, que é o caso do UX Motion, você precisa se comunicar com quem vai fazer para você saber como entregar para o cara. Existem plugins gratuitos como o Body Moving para After Effects que te permitem exportar, né, em .json direto para o cara, né? Inclusive você tem preview em tempo real, né, no celular com esse plugin. Mas, cara, na verdade, assim, esse tipo de coisa, assim como qualquer tipo de job de motion, você nunca exporta o arquivo sem comunicar antes com o cliente para ver como ele quer esse arquivo.
e a partir dessa resposta do cara falar, velho, eu quero assim, aí você procura uma forma de exportar. Então, cada programador, dependendo de cada aplicativo, sei lá onde que vai ser usado isso, dependendo da forma como ele vai implementar, você vai precisar passar de uma forma. Então, não tem uma maneira só. Você, de novo, tem que se comunicar com o cliente, seja lá o seu programador ou o cara que vai implementar isso aí, para você saber como ele quer que você exporte. Porque se for em .json, tem várias formas de você exportar isso do After. Se não for, aí você vai ter que sambar e arrumar uma maneira de exportar isso da maneira correta para esse cara, né? Sempre lembre-se disso. Em qualquer tipo de ocasião, você precisa se comunicar com o cliente para saber como ele quer que exporte, porque não adianta você saber só como exporta fidedignamente para algum aplicativo, porque depende do aplicativo, você não vai exportar em .json. Então essas foram as perguntas de hoje aqui, e eu vou deixar uma pergunta para o próximo episódio, que é do Christian Carlos, que ele pede para eu fazer um lens flare com shape layers, né? Ô Christian, você me pediu isso, eu não vou fazer aqui hoje não, porque senão fica muito tutorial um em cima do outro, tá? Então semana que vem já fica para esse episódio aqueles brilhinhos de anime, ó, meu dedo aqui, ó, tá? Para vocês aprenderem a fazer essa parada aí do jeito correto, beleza? Vou ficando por aqui então, esse foi o Entre Render de hoje, beijo, 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 semana que vem eu tô de volta, fui! É nóis!